Então eu quero convidar você agora para que abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E nós leremos a partir, eu lerei, vocês acompanharão aí, a partir do versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. E nós vamos dar início, então, ao nosso estudo nessa manhã da Palavra de Deus. Apocalipse 3, de 14 a 22. Assim diz a preciosa Palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Espírito do Senhor esteja sobre nós agora, sobre mim como mensageiro, sobre vocês que ouvirão, e que possamos compreender, por meio da iluminação do Espírito Santo, aquilo que Ele próprio tem a dizer ao nosso coração nessa manhã. Eu já ministrei esse estudo 2 vezes, esta é a 3ª vez que eu ministro esse estudo. Uma numa reunião de estudo bíblico de quarta-feira na IPI de Alterosa, há uns bons anos atrás. Na época era o pastor Reinaldo que pastoreava a igreja. Forte abraço para o pastor Reinaldo, que Deus abençoe aquele servo honrado, sua esposa e seus filhos. Depois eu tive, em 2017, ministrei esse estudo na IPI do Cambuci, aos nossos jovens lá na época, Hoje é tudo marmanjo, tudo casado já. Não tem jovem lá mais não. Aquela galera lá é tudo adulto agora. Jovens agora é os outros. E foi um tempo muito especial. E hoje tenho o privilégio de ministrar o estudo à Igreja de Bom Jesus da Penha e a outras pessoas que estão acompanhando também. E eu creio que Deus tem algo muito precioso para falar ao teu coração através desse estudo, e eu quero que você abra mesmo o teu coração para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Primeiramente, para que a gente entenda a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, eu vou fazer aquilo que fiz nas outras explicações das outras igrejas. A gente precisa entender o pano de fundo histórico, o que estava acontecendo na igreja, na cidade, para que a gente consiga entender o porquê que Jesus usou essas palavras. Sem esse estudo prévio, esse pano de fundo, é muito difícil entender o livro de Apocalipse, onde surgem tantas heresias e entendimentos incorretos. Então eu vou fazer isso com vocês agora. Vamos fazer uma viagem e conhecer a cidade de Laodiceia, antes de estudarmos os princípios espirituais. Então, preparados? Hoje eu preparei aqui uns recursos diferentes. Nós vamos conhecer o caminho, o trajeto, a localização geográfica da cidade de Laodiceia. Vamos lá. Eu estou aqui no nosso
belo Brasil, usando um recurso aqui do Google Earth. E nós vamos fazer agora uma viagem, né? Então, se você está acompanhando o meu mouse aí, aqui é Bom Jesus da Penha, né? Mais ou menos Bom Jesus da Penha, tá? Onde está meu mouse? Eu não sei se meu mouse está aparecendo para vocês. Nós vamos para a região da Turquia. Então vamos entrar no avião aqui, viajamos aí 10.200, 10.300 quilômetros e chegamos na região da Turquia. Essa região da Turquia... não está aparecendo meu mouse, a minha esposa falou aqui. Então não tem problema, está escrito aí Turquia. Essa região da Turquia, antigamente era a Anatólia. E nos tempos do Império Romano, essa região foi chamada de Ásia Menor. Todas as 7 igrejas do Apocalipse se encontram nessa região da Turquia, onde eu parei o mouse e ficou azul aí. Eu vou dar um zoom aqui, porque eu quero chegar na cidade ou onde era, né? A cidade de Laodiceia. Vamos nos aproximando. Chegando, o avião está aterrissando aqui. Eu deixei marcado aqui já para ficar fácil a nossa localização. O meu mouse não está aparecendo para vocês, então fica mais difícil um pouquinho de explicar isso que eu queria tentar explicar agora. Vamos lá. Tem 3 pontos. Aonde ficou azulzinho aqui agora se chama Pamukkale na atualidade, né? Aqui era onde se localizava a cidade de Hierápolis. Aonde ficou azulzinho aqui agora em Esquirrissar, eita, uns nomes difíceis. Aonde está Esquirrissar, onde era localizada na antiguidade a cidade de Laodiceia. Então Laodiceia ficava bem aqui onde hoje é Esquirrissar. E aqui próximo da cidade de Laodiceia, atualiza o teu, meu bem, sai e entra nele de novo. E aqui próximo da cidade de Laodiceia é a antiga cidade de Colossenses. Então eu vou explicar, isso aqui vai ficar fácil de entender daqui a pouco para vocês. Meus irmãos, só um segundo. Deu errado aqui o que eu queria fazer. Só um segundinho, meus irmãos. Aqui hoje a tecnologia tem horas que ajuda, mas no caso agora aqui eu acabei me atrapalhando um pouquinho. Então peço perdão para os irmãos da questão do recurso aqui. E vou tentar corrigir aqui brevemente. Só um instante, meus irmãos. Poxa, meus irmãos, deu errado aqui um recurso que eu queria ter usado com vocês. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma... Isso, agora tá onde eu queria que estivesse. Bom, legal, vai dar pra gente continuar aqui um pouquinho. Se vocês verem aí, tem uma linha amarela com 3 localizações. Não, eu acho melhor não fazer isso aqui, não, senão eu vou atrapalhar o entendimento de vocês. Não saiu como eu tinha planejado. Eu vou adiar essa parte aqui. A minha esposa falou que atualizou aqui. Vou tentar então, vamos lá. Onde está... Tá vendo que tem uma linha amarela aí, meus irmãos? Aonde está a parte superior da linha amarela, ainda não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas aonde está essa parte superior da linha amarela é onde é a cidade de Hierápolis. No meio das 2 linhas amarelas, na ponta, é onde está a cidade de Laodiceia. E na parte de baixo, aí, no final da linha amarela, é onde está a cidade de Colossenses. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso daqui é fundamental para a gente entender a mensagem do Senhor Jesus à igreja. A cidade de Laodiceia, ela ficava num vale. Essa parte verdinha aí que vocês estão vendo, né, que tem esses campos aí, essas plantações, isso aí era o Vale do Rio Lico.
uma região muito fértil. E a cidade de Laodiceia, ela ficava entre essas duas cidades, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Laodiceia não tinha abastecimento de água. Então isso aqui é muito importante. A água de Laodiceia vinha de Hierápolis e de Colossos, da cidade dos Colossenses. Então essa é primeiro ponto muito importante, né, que nós precisamos ter em mente aí. Eu vou voltar a imagem aqui para mim agora. Isso, peço perdão mais uma vez para vocês, eu tinha planejado, no ensaio deu tudo certo, mas aqui agora não saiu do jeito que eu gostaria que tivesse saído, né, no nosso mapinha. Então a nossa cidade de Laodiceia ficava entre essas duas cidades, Hierápolis e a cidade de Colossenses, e na cidade de Laodiceia não tinha abastecimento de água. Então isso é um ponto importante, a água vinha de Hierápolis e vinha de Colossos. Segundo ponto importante, a cidade de Laodiceia, de todas as 7 cidades que nós estudamos, né, das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, a cidade de Laodiceia era a mais próspera, era a cidade mais rica que tinha. A cidade de Laodiceia era uma importante rota comercial. O que mais que nós temos ali em Laodiceia? Ela era tão rica que no ano de 60 ou 61 depois de Cristo, aconteceu um terremoto ali na região da cidade e a cidade foi destruída, totalmente destruída. E geralmente quando aconteciam esses fenômenos naturais, o governo, o Império Romano na época, ele ajudava na reconstrução, ele financiava a reconstrução da cidade. Mas o povo de Laodiceia era tão rico que eles recusaram a oferta financeira dos romanos, porque eles mesmos queriam reconstruir a cidade de Laodiceia, tamanha era a riqueza daquela cidade. Outras questões importantes que aquela cidade tinha. A cidade era um centro financeiro. A cidade ela tinha bancos, ouro, prata, as moedas que eram comercializadas na época. Então, Laodiceia era a Manhattan da Ásia Menor. A Wall Street da Ásia Menor estava localizada ali na cidade de Laodiceia. Os banqueiros estavam todos instalados ali naquela cidade. O que mais que nós temos aqui de Laodiceia? Produção de tecidos. Na cidade de Laodiceia era produzida uma lã muito famosa, lã negra. Aquela lã produzia o tecido, né? E era um tecido muito caro, eram pessoas ricas quem usavam aquele tipo de vestimenta. Tá? Muito famosa também nesse sentido, a lã negra. E o que mais que nós temos na cidade de Laodiceia? A cidade de Laodiceia era um centro oftalmológico. Em outras palavras, quando as pessoas tinham problema de visão, catarata, seja lá o que for, as pessoas, muitas delas, viajavam longas distâncias para chegar em Laodiceia e tratarem os seus problemas de ordem ocular. Pois na cidade de Laodiceia era produzido uma substância chamada pó frígio. E essa substância era utilizada para fazer colírios e realizar tratamentos oculares nas pessoas que tinham esse tipo de necessidade. Então, Laodiceia era uma cidade rica, um centro financeiro e bancário. Laodiceia era um importante polo de produção têxtil, a lã negra, e Laodiceia produzia o pó frígio, que era um poderoso colírio usado no tratamento contra doenças de ordem ocular. Ok até aqui? Então, entendido o contexto, né, da cidade de Laodiceia, agora nós podemos entender melhor aquilo que Jesus diz à igreja dos laodicenses. Primeiramente, nós vamos ver as origens da igreja de Laodiceia. Laodiceia, nós temos outras fontes dentro das Escrituras que nós podemos extrair informações a respeito da igreja.
Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. A partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, nos diz assim: E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade vizinha a Laodiceia, como eu tentei mostrar no mapa para vocês. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida a epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja dos Colossenses, então lembra lá do mapinha, Colossenses era vizinha de Laodiceia, e Hierápolis era vizinha de Laodiceia também, Laodiceia ficava no meio das duas. Então o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Colossos, mas ele também manda uma carta à igreja de Laodiceia. Só que essa carta se perdeu, ninguém sabe, ninguém tem vestígio sobre esta carta, né? Nós só temos esse registro. A carta dos Colossenses devia ser lida em Laodiceia, e a carta que o apóstolo Paulo mandou aos crentes de Laodiceia deveria ser lida também na cidade dos Colossenses, na igreja dos Colossenses. Então, provavelmente, muito provavelmente, a igreja de Laodiceia foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ela é fruto do trabalho de plantação de igrejas do apóstolo Paulo ou de algum missionário ali da cidade de Colossos. Voltando agora ao livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Volte lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo agora no versículo de número 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Falamos da cidade, agora vamos falar da igreja. Nós vimos que a igreja teve suas origens provavelmente com o apóstolo Paulo, e a igreja ela reproduz muito das características da cidade. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja rica, uma igreja próspera. O contrário da igreja de Filadélfia, como nós vimos no domingo passado. Filadélfia era um povo pobre, um povo fraco, uma igreja constituída de escravos, em sua grande maioria, tinha problemas com a cultura, né? O povo não via eles com bons olhos. Já Laodiceia não tinha isso. Laodiceia era uma igreja rica, provavelmente só tinha banqueiro, comerciantes, médicos, ali dentro da igreja de Laodiceia. Nós vemos na repreensão do Senhor Jesus que ele não repreende a igreja no sentido de que a igreja tinha um problema doutrinário, como outras igrejas que nós vimos nos estudos passados. A igreja de Laodiceia não tinha problema doutrinário. O que mais que nós vemos? Nós vemos que Jesus não repreende a igreja por questões de imoralidade dentro da igreja. Não acontecia na igreja de Laodiceia o que acontecia, por exemplo, em Pérgamo, que tinha lá a questão das doutrinas de Jezabel, de Tiatira, né? A igreja de Tiatira tinha aquele problema doutrinário, envolvimento com os cultos pagãos, promiscuidade sexual. Laodiceia não tinha isso também. E o que mais que nós vemos? Laodiceia não era perseguida. A igreja de Laodiceia não tinha problema com judeu, até porque os crentes de Laodiceia eram muito ricos, né? Geralmente, quando são muito ricos, não tem esse tipo de problema. Então, Laodiceia não enfrentava isso. E a igreja de Laodiceia também não enfrentava perseguição por parte do governo romano. O império não perseguia a igreja. Em outras palavras, a igreja vivia em relativa paz. Quem via a igreja achava que era a igreja mais próspera mesmo de todas, porque bem financeiramente, não tinha perseguição. Então, aos olhos humanos, era uma igreja extremamente saudável.
Aí então vem Jesus, a testemunha fiel, aquele que diz o amém, aquele que entre ele e a sua palavra não pode haver nenhum mediador. Tudo que Jesus fala é a verdade. Ninguém precisa justificá-lo. Ninguém precisa justificar a sua palavra, porque o que Cristo fala é a verdade, é o testemunho. Nele tem o amém da parte de Deus. Ou seja, ele tem toda a aprovação por parte do Pai. E Jesus, que anda no meio das igrejas, que anda no meio dos candeeiros de ouro, como nos diz o Apocalipse capítulo 1, ele conhece as suas igrejas e ele então chama o anjo da igreja de Laodiceia e diz isso para ele: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma palavra pesada da parte do Senhor Jesus. Amados, é tão interessante a igreja de Laodiceia, ela me desperta assim, uma curiosidade em estudá-la. De todas as outras igrejas que nós estudamos, 2 delas, Jesus só deu elogio. Vamos ver quem lembra aí, né? Eu não vou fazer pergunta para responder ali no chat, porque tem um delay de 30 segundos, ia demorar muito. Mas para 2 igrejas, Jesus só deu elogios. Filadélfia e a igreja de Esmirna. Já para outras 4 igrejas, Jesus elogiou e repreendeu. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Receberam elogios e repreensões. Já a igreja dos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor. Só recebeu repreensão. Apesar de toda a sua riqueza, da falta de provações e perseguições, aquela igreja não recebeu mais nenhum elogiozinho assim da parte de Jesus, que é o Senhor da igreja. E aí nós precisamos então investigar o porquê que o Senhor Jesus transmite uma palavra tão severa a uma igreja. Vamos lá. Versículo 16, ou melhor, versículo 17, vai nos trazer esse entendimento. Mas antes de entrar no versículo 17, eu gostaria de explicar essa questão de porque não és quente nem frio, porque és morno e estou a ponto de vomitar-te. Se vocês prestaram atenção no início da explicação, né, eu sei que o mapa atrapalhou um pouquinho, mas Laodiceia não tinha água, não havia água na cidade. A água de Laodiceia vinha de Hierápolis e vinha de Colossos, a cidade dos colossenses, por meio de aquedutos construídos para esta finalidade. A cidade de Hierápolis, que ficava ali ao norte de Laodiceia, era uma importante cidade, ela era as águas de Lindóia da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha águas termais, águas terapêuticas. Muitas pessoas iam para Hierápolis se banhar naquelas águas medicinais, aquelas águas quentes. Já a cidade dos Colossenses, a cidade de Colosso, que ficava ao sul de Laodiceia, ela tinha água, mas a água de lá era fria, uma água gelada. Então Hierápolis era água quente e Colossos era água fria. A água que saía de Hierápolis, quentinha, né, pelos aquedutos, quando chegava em Laodiceia, ela perdia aquela temperatura natural, ela ia esfriando pelo caminho e chegava em Laodiceia morna. Já a água de Colossos, que era uma água geladinha lá em Colossos, quando ela passava pelo aqueduto, por causa do calor do sol, a água esquentava. Ela perdia aquela temperatura refrescante. Então ela chegava em Laodiceia morna. Tá vendo como é que é importante entender o contexto da palavra de Deus para entender o sentido? Quando Jesus fala para eles assim, porque vocês não são quentes e porque vocês não são frios, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. E a água que chegava em Laodiceia era uma água assim que as pessoas tinham dificuldade de consumi-la quando ela chegava na cidade.
Então Jesus usa essa questão da geografia da cidade para explicar o que era o sentimento dele com relação àquela igreja. Em outras palavras, porque vocês não são quentes como as águas de Hierápolis, e como vocês não são refrescantes como as águas de Colossos, porque vocês são mornos como as águas de Laodiceia, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E por quê? Qual era o nível, o estado que aquela igreja se encontrava, que o Senhor da igreja se coloca perante aquela igreja para trazer uma palavra desta natureza? Versículo 17. Aí aqui está o porquê. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Autossuficiência. A autossuficiência é um grande inimigo da fé. Os laodicenses, a igreja de Laodiceia, por causa da sua riqueza, eles tinham pó, eles tinham colírio, eles tinham dinheiro, eles tinham vestes chiques, vestes finas. Diante de todos esses recursos, eles não procuravam o Senhor. Eles não procuravam a riqueza que vinha do céu. Eles não procuravam as vestimentas da justiça de Cristo. Eles não procuravam discernimento espiritual, o Espírito Santo, para ver, para ouvir aquilo que o Espírito tinha a dizer. Eles confiavam nos recursos humanos de ordem natural e transitória que possuíam, e sobre esses recursos eles depositaram sua confiança. A Bíblia nos diz: é impossível servir ao Senhor e às riquezas. E os crentes de Laodiceia insistiam em ter uma vida religiosa, insistiam em ter ali seus costumes e ritos religiosos, eram cristãos nominais, mas o coração dos crentes de Laodiceia estava totalmente depositado na riqueza. A confiança deles estava na riqueza. Eles eram ricos aos olhos humanos, porém Jesus os chamou de pobres. Eles eram bem vestidos aos olhos humanos, porém Jesus os chamou de nus. Eles enxergavam, tinham tantos recursos aos olhos humanos, porém Jesus os chamou de cego. A autossuficiência é um grande perigo para a fé. O texto continua nos dizendo, versículo de número 18 agora. Vamos lá para o versículo de número 18. Jesus, sabendo que aquela cidade era uma cidade de comércio, de riqueza, Jesus então se apresenta à cidade agora como um vendedor. Ele se coloca como um mascate. E ele diz assim, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus pega os três principais subsídios econômicos da cidade de Laodiceia: sua riqueza, seus bancos, sua indústria têxtil e os tratamentos oftalmológicos. Jesus pega isso e agora aplica à igreja. Jesus diz assim para eles: eu tenho o ouro que vocês precisam. Eu tenho a riqueza de que vocês necessitam. Compre-as de mim. Jesus diz: eu tenho a roupa, a vestimenta que vocês precisam. Compre-os de mim. Jesus diz: eu tenho o colírio que vocês precisam. Compre-os de mim. E o que é um e o que é o outro? Quando Jesus aponta para o ouro, o que é o ouro que Jesus tem, que Jesus oferece para que os crentes de Laodiceia adquiram este ouro dele? Este ouro é a fé. A fé é a maior riqueza que o ser humano pode ter. A crença em Jesus Cristo é como se fosse um meio de comprar, se é que eu posso usar esse termo, a salvação. O único meio de obter a salvação
é por meio da riqueza da fé, da crença e da confiança em Jesus Cristo. As riquezas deste mundo podem nos proporcionar muitos confortos, acesso a bons tratamentos, a tantos recursos, mas se somassem todas as riquezas deste mundo para comprar a salvação de um homem, todas as riquezas do mundo seriam inúteis. A fé é o ouro a que Jesus se refere. Jesus chama a igreja dos Laodicenses para que eles creiam, sejam crentes fervorosos, como as águas de Hierápolis. Quando Jesus diz a eles, aconselho que comprem de mim vestimentas, Jesus está falando das vestes de justiça, vestimentas brancas, que depois o próprio livro do Apocalipse vai falar a respeito daquela multidão dos glorificados, lá no capítulo 7, que estavam vestidos com vestiduras brancas. E o que significa? A justiça de Cristo. Não os méritos da igreja, não os méritos próprios, mas se revestir da justiça de Cristo, da santidade de Jesus Cristo. Jesus diz à igreja, olha, eu recomendo que vocês não confiem em vocês, na forma como vocês vivem, mas eu tenho para vocês que vocês precisam adquirir a verdadeira justiça, serem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E quando Jesus, por fim, aponta, comprem de mim colírio para que vejam, colírio para os seus olhos, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, a questão do enxergar, né? A questão do ver as coisas como elas de fato são, aqui é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Jesus está convidando os crentes de Laodiceia a que busquem pelo Espírito Santo, pois através da iluminação do Espírito, eles poderiam ver a realidade sobre eles e também a realidade da história, a realidade da própria cidade e a realidade do reino de Deus. Então, uma igreja precisa ter olhos para ver Espírito Santo. Uma igreja precisa estar vestida de branco, debaixo da justiça de Cristo. E uma igreja precisa ter muito ouro em seus depósitos. Fé no Senhor Jesus Cristo. E o texto prossegue dizendo, versículo 19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Amados, olha que coisa mais bonita que é a graça do Senhor Jesus Cristo. A pior igreja era de Laodiceia. Outra igreja terrível, igreja dos Coríntios. Sardes era uma igreja terrível. Pérgamo era uma igreja complicada. Jesus não rejeitou nenhuma. E Laodiceia, que era a pior igreja, também não foi rejeitada por Cristo. Aqui nós temos a mensagem da graça. O Senhor Jesus chama a igreja e diz, eu só estou repreendendo vocês, por quê? Porque eu os amo. Jesus ama a igreja. Não importa como a igreja esteja, é claro que isso é muito triste, isso traz sofrimento, repreensão da parte do Senhor. Mas veja, Jesus ama a igreja. Eu não tenho direito de não amar a igreja, porque independente de como a igreja esteja, a igreja ainda é a amada do Cordeiro. Ainda é a menina dos olhos do Cordeiro. Ainda é o povo por quem Jesus Cristo morreu e se entregou numa cruz. Então Jesus ama a sua igreja, por isso que ele repreende, por isso que ele disciplina, por isso que ele faz coisas no meio da igreja, ele puxa mesmo a orelha, ele admoesta o seu povo por amor, para livrar a igreja de algo pior, para livrar a igreja de sofrimentos futuros, pois Jesus sabe que no julgamento a igreja também receberá sua disciplina. Nós já tivemos um estudo um dia sobre isso. Não é que a gente é crente, pode fazer as coisas de qualquer jeito, que somos salvos, aí chega lá não vai acontecer nada. Não, tem julgamento sobre os crentes também. Nós teremos que prestar contas de todas as nossas obras. O nosso julgamento não será para condenação ao inferno, mas alguma coisinha ali, não sei como, a Bíblia não explica em detalhes como será isso, mas alguma coisa a gente vai ter.
Eu, como cristão, minha esposa, a igreja de Bom Jesus, a tua igreja, a tua vida. Você pode ser salvo em Cristo Jesus, mas isso não significa que não vai passar nada. A gente não vai ser condenado. A Bíblia nos diz isso. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala em diversas passagens sobre os açoites, o julgamento que nós também receberemos por parte do Senhor. E para livrar a igreja das penalidades desse julgamento, o Senhor Jesus repreende e chama a igreja: sejam zelosos e se arrependam. O arrependimento é a cura. O arrependimento é a cura para a vida do cristão. É a cura para a humanidade. Cura mais do que o pó frígio da cidade de Laodiceia. Então Jesus chama eles para que eles se arrependam de seus pecados. E aí vem as recompensas. Perdão, antes da recompensa tem mais um detalhe ainda, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Problema da igreja de Laodiceia. O Jesus que eles professavam dentro da igreja estava do lado de fora da igreja. Jesus não fazia parte da comunhão da igreja. Jesus não fazia parte da vida individual daqueles cristãos. Eles eram cristãos nominais. Falavam, louvavam, oravam, mas Jesus estava fora. E o que o Senhor está dizendo aqui para a igreja é: abra a porta e eu entro. E isso também no âmbito individual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aqui entra a questão da responsabilidade pessoal que nós temos. Jesus está às portas e bate. Tem que abrir a porta. Jesus bate nas portas das igrejas. A igreja precisa abrir a porta. Jesus bate na porta do coração daqueles que estão distantes, que estão mornos, que estão apagados ali. Jesus bate na porta. Mas quem tem que abrir a porta? Sou eu. É você. Ele não arromba a porta. Nós sabemos que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o enviar. A Bíblia nos diz isso. Quando o Pai envia, a gente precisa abrir a porta. Isso é responsabilidade pessoal. Eu não posso abrir a porta do coração da minha esposa. Embora seja pastor, eu não posso abrir a porta do coração de ninguém, mas eu posso abrir a porta do meu coração. E orar para que o Senhor entre na minha vida dia após dia e faça toda a sua vontade em mim. Isso eu posso fazer, mas eu não posso fazer por você. Quem tem que abrir a porta do coração é você. Eu não posso buscar a Deus por você, eu posso orar a Deus por você, mas quem tem que tomar uma atitude séria de compromisso, de zelo, de arrependimento, de fidelidade com o Senhor é você. E aí vem as recompensas. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai que está no trono. Em outras palavras, quem se arrepende tem comunhão, quem abre a porta para ter comunhão com Cristo nesta vida, o Senhor Jesus abrirá também os portões celestiais e o receberá para ter comunhão por toda a eternidade no reino de Deus. Quem tem comunhão com Cristo em vida, terá comunhão com Cristo por toda a eternidade no reino de Deus. Quer recompensa melhor que essa? Será que as riquezas da igreja de Laodiceia poderiam comprar isso? As suas belas vestes de lã negra? Será que aquele colírio frígio poderia trazer essa alegria? Mas aquele povo era infeliz porque o coração deles estava depositado nas riquezas. E Jesus pede então para que eles se arrependam e adquiram do próprio Senhor. Quanto custa? De graça. Venha e compre a fé de graça. Venha e compre a justiça de Cristo. Quanto é? De graça. Venha e compre colírio, Espírito Santo, para que você veja. Quanto você vai ter que pagar? É graça da parte de Deus. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Apenas abrirmos o coração para receber essa dádiva do Senhor. Amados, para nós encerrarmos, como que você está? Eu não vejo vocês. Quando eu estou lá na igreja, eu gosto de olhar no olho da turma, assim, a gente percebe a afeição do povo, né? Eu quero
agora sim, sem ver, mas deixar isso daqui. Como você está? Você está fervoroso como as águas de Herápolis? Você é um ateu gelado como as águas de Colossos? Ou você tem vivido um cristianismo nominal como as águas de Laodiceia? Como você está? Você sabe como é que você está. Você sabe se você está vibrante, fervoroso no Senhor, ou se Jesus para você, Buda, o Donald Trump, o Bolsonaro, o Lula, seja lá quem for, tá tudo ali no mesmo nível. Como é que está o teu coração quando você ouve esse nome, Jesus? Como é que está o teu coração quando você ouve esse nome, Deus, Pai? Como que teu coração fica quando você ouve e se aproxima do Espírito Santo? Como que está a tua confiança no Senhor? Quando surgem as questões adversas na tua vida, quem é a primeira pessoa que você procura? É o médico? É o seu pai, sua mãe? É o banco? Quem é a pessoa que você busca? Tudo isso é um sinal de como está a tua espiritualidade. Se você busca o Senhor antes de todas as coisas, é porque você é um cristão fervoroso. Agora, se você busca tudo e depois você lembra de buscar o Senhor, é um sinal de que talvez Jesus está à porta do teu coração, batendo, pedindo para você abrir, porque Ele quer cear, Ele quer ter comunhão, Ele quer ter prazer com você. Como está o teu coração? Abra o coração. Tenha comunhão com o Senhor. Tenha comunhão com a sua igreja. Quando eu digo comunhão com a sua igreja, não significa, não estou querendo dizer aqui que você tem que estar em uma igreja institucionalizada, né? Quando a gente fala de igreja, não significa que ser membro de uma igreja lá no papelzinho, tá lá no papel, resolvido, pronto, acabou. Não. Para que essa pobreza? Jesus não chamou você para essa pobreza. Estar em comunhão é amar o teu irmão, amar o teu próximo, é amar um grupo de pessoas ali que você vai crescer na fé junto com eles, desenvolver o amor, desenvolver disciplinas, paciência. Então isso a gente só faz através da comunhão. Como que está essa tua comunhão? Talvez você seja daqueles que falam assim, não, eu não preciso estar na igreja. O importante é ter fé no coração. Se eu tenho fé no coração, tá tudo resolvido. Mas olha, eu quero dizer para você que essa é uma solução humana, essa é uma solução do eu acho, essa não é a solução da palavra de Deus. Você tem que estar em comunhão fervorosa com o povo de Deus, porque senão é um sinal de que Jesus está fora e Ele está lá batendo no teu coração, pedindo para que você abra o teu coração. E eu quero orar com você agora. Quero orar com todos, por todos nós, para que Deus aqueça o nosso coração. Assim como pastor, pelo que a gente vê da realidade da igreja, não só da igreja local, mas a igreja como um todo, nós vivemos uma fase de mornidão espiritual. Eu fico emocionado muitas vezes quando eu vejo um cristão fervoroso, e eu tenho visto muito pouco. Então é um tempo de uma igreja morna, e Deus está nos chamando para que sejamos uma igreja viva no Senhor.